Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa obra, olha, realmente monumental, a Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. E para nos guiar, a gente tem aqui uma resenha bem detalhada, Olá, sim, uma obra gigante. e a resenha já começa com uma imagem forte, né? Diz que ler a Teologia Moral é como entrar numa floresta densa, cheia de questões, caminhos, encruzilhadas da vida moral cristã. Exige atenção, sabe? Discernimento. Uma metáfora excelente, realmente. Então, nossa tarefa aqui hoje é navegar por essa floresta, tentar extrair as ideias principais, a relevância dessa obra enorme, usando essa análise da resenha como nosso mapa, digamos assim. Ok, vamos desvendar isso? Com certeza. É uma exploração que vale muito a pena. E para começar, acho fundamental a gente se situar no tempo, né? Estamos falando do século XVIII, um período, assim, de intensas disputas doutrinárias dentro da Igreja Católica. Muita atenção, imagino. Exato. E a análise que a gente tem em mãos destaca muito bem que o grande objetivo de Santo Afonso com a teologia moral era encontrar um caminho de equilíbrio, uma via média sensata, sabe, entre dois extremos opostos que causavam muito sofrimento espiritual na época. Quais eram esses extremos? De um lado, tinha o rigorismo. Um rigorismo extremo, muitas vezes ligado aos jansenistas, era um movimento com uma visão bem severa da moralidade, da graça divina. Podia levar as pessoas ao desespero, sabe? Pesado? E do outro lado, um certo laxismo, uma frouxidão moral que vinha de alguns pensadores casuístas. Era visto como uma porta aberta para a permissividade, talvez usando raciocínios meio complexos para justificar o que não devia ser justificado. Entendi, o famoso jeitinho. Algo por aí. Mas com uma roupagem teológica, digamos. E o que é fascinante aqui é que essa busca pelo equilíbrio por parte do Afonso não era só um exercício intelectual teórico. Não, era uma resposta profundamente pastoral. Nasceu das necessidades concretas das pessoas que ele acompanhava. Ah, isso é importante. Muito. A gente pode pensar nisso quase como uma medicina pastoral mesmo. Ele buscava curar as consciências feridas, sabe, pelo excesso de rigor ou pela falta de direção. Essa conexão com a vida real, então, parece ser a chave de tudo, né? A análise que a gente está usando, ela ressalta um detalhe muito revelador lá do prefácio da obra. Qual detalhe? Que o Afonso não escreve de cima, de uma torre de marfim, ele se dirige aos companheiros missionários redentoristas, chamando eles de irmãos mais jovens. Isso já mostra muito, né? Totalmente. Mostra a intenção. Exato. A teologia moral nasce não como teoria abstrata, mas como um guia prático para quem estava ali na linha de frente do trabalho pastoral. A intenção principal, como a resenha frisa bem, não era criar mais peso, mais fardo. Era oferecer uma ferramenta de misericórdia. Um recurso para iluminar o caminho da salvação, não para complicar com regras impossíveis. Perfeito. E essa ferramenta foi forjada, assim, no calor da experiência mesmo. A análise deixa isso muito claro. A obra não surgiu de leituras quietinhas numa biblioteca, não. Ela brotou direto da vivência do Afonso no confessionário. Ouvindo as pessoas. Exatamente. Ouvindo as angústias, as dúvidas, os pecados. E também nas missões populares que ele pregava, em vilarejos, cidades, no contato direto com o sofrimento humano. A resenha até o descreve como um verdadeiro médico das almas. Gostei dessa expressão, médico das almas. É muito apropriada. Ele diagnosticava os males espirituais e buscava na doutrina da igreja o remédio certo, mas sempre aplicando com uma dose enorme de compaixão, de compreensão da fragilidade humana. Essa origem prática, olha, está em toda a obra. E talvez seja essa origem prática que explique a necessidade de uma estrutura tão organizada, né? A resenha descreve como rigorosamente sistemática. Parece que ele queria dar um mapa claro para esses irmãos mais jovens navegarem. Sem dúvida. Ele percorre os fundamentos, a consciência moral, as leis divinas e humanas, os tipos de pecado, as virtudes, os mandamentos, os sacramentos. É quase como construir um guia completo para a vida moral cristã. É um verdadeiro compêndio, sim. E dentro dessa estrutura toda, o tratamento que ele dá à consciência é um dos pontos mais altos e talvez mais inovadores para a época. Como a análise detalha bem,
Afonso oferece o que o texto chama de uma verdadeira cartografia moral da alma humana. Uma cartografia. Interessante. Ele não simplifica. Ele investiga os diversos estados da consciência. A consciência certa, que age com segurança, porque vê claramente o bem. A consciência duvidosa, que fica ali hesitando, paralisada, sem saber o caminho certo. E a consciência provável. Ah, essa é a famosa, a consciência provável e a tal da opinio probabilis, a opinião provável. A resenha até menciona que esse foi um ponto de muita controvérsia na época, né? Tinha críticos acusando o Afonso de abrir uma porta para frouxidão moral, um jeito fácil de escapar das obrigações. Como a análise aborda isso? Sim, essa crítica existiu e volta e meia ainda aparece. Mas a perspectiva do Afonso, pelo menos como a análise interpreta, era bem diferente, sabe? A opinião probabilis não era um escape fácil ou um convite para o relativismo. Não era para liberar geral. Não, era uma solução pastoral para situações que eram genuinamente complexas, duvidosas. O objetivo era dar segurança razoável para a consciência. A ideia central é assim: se uma opinião que permite fazer algo ou não fazer algo tem fundamentos sólidos, quer dizer, é apoiada por teólogos respeitados, bons argumentos, tornando-a provável, a pessoa podia seguir essa opinião em paz, sem pecar. Mesmo que existisse outra opinião, talvez mais rigorosa, que também fosse provável. Entendi. Então não era para facilitar o pecado. De jeito nenhum. Era para evitar a angústia paralisante da dúvida. Aquele escrúpulo excessivo que o Afonso via que afligia tanta gente. Ele entendia a consciência bem formada como um mestre prudente buscando a verdade, mas também um servo humilde que reconhece seus limites, sabe? Basicamente, se uma visão menos rigorosa tinha apoio teológico sólido, a consciência não precisava ficar se torturando para escolhê-la. Faz sentido. O foco era libertar a consciência da paralisia, então, e não das obrigações morais em si. E a análise faz questão de reforçar isso, né? Que esse equilíbrio que o Afonso buscava não era sinônimo de diluir a verdade moral. Ele tinha pontos inegociáveis. Exatamente. A resenha é bem clara quanto a isso. Afonso defendia com força a necessidade do arrependimento sincero dos pecados, o valor insubstituível da penitência como caminho de conversão. Coisas fundamentais. Sim. O dever de evitar o escândalo, aquelas ações que poderiam levar outros a pecar e, acima de tudo, a centralidade absoluta da caridade. O amor a Deus e ao próximo como a alma de toda a vida moral. O que ele combatia ferozmente eram os excessos prejudiciais. Os extremos que você mencionou antes. Isso. O rigorismo jansenista, por exemplo, que impunha fardos morais pesadíssimos, uma visão tão negativa da natureza humana que acabava esmagando a esperança na misericórdia de Deus. E no outro extremo, o laxismo de certos casuístas que, por confiarem demais em raciocínios complicados, pareciam diluir as exigências do Evangelho. Transformavam a misericórdia divina numa espécie de permissividade barata. O equilíbrio delicado de se achar. Muito. E se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe que a grande meta do Afonso era formar uma consciência cristã madura, responsável, informada pela doutrina, claro, mas capaz de aplicar os princípios universais à complexidade das situações reais, com discernimento, com flexibilidade e, acima de tudo, com amor. E a forma como ele construía essa argumentação toda também é bem interessante. A resenha aponta para a honestidade intelectual do Afonso. Ele não escondia as opiniões diferentes, citava autores com quem ele discordava. Isso é ótimo. E até admitia abertamente ter mudado de opinião sobre certos pontos ao longo da vida de estudo dele. Isso passa uma imagem de busca sincera pela verdade, sabe? Entendida como um processo, não como algo estático que você já possui. E é aqui que fica realmente interessante, a erudição que sustentava tudo isso. É impressionante, de verdade. A análise menciona que a teologia moral está recheada de citações. Dezenas e dezenas de teólogos, anteriores, contemporâneos, decisões de concílios ecumênicos, documentos papais, textos de direito canônico, padres da igreja. Ele dialogava com todo mundo. Exato. Ele não estava criando uma teologia do zero, isolado. Pelo contrário, ele mostra um conhecimento profundo e um diálogo constante com a vasta tradição da Igreja Católica.
A análise até comenta a relação dele com a obra de um teólogo jesuíta anterior, o Hermann Busenbaum. Ah, sim. Ele inicialmente adotou e comentou o manual do Busenbaum, mas acabou expandindo, corrigindo e, em muitos aspectos, superando com a própria análise e autoridade teológica. Ele se insere firmemente na corrente da tradição, mas não de forma passiva, sabe? Ele enriquece essa tradição com a contribuição dele, fruto de estudo intenso e, claro, da experiência pastoral. E essa contribuição gigantesca foi reconhecida formalmente pela Igreja, né? A análise nos lembra que ele foi declarado doutor da Igreja. Isso não é qualquer título. De forma alguma. É um título raro, dado a santos cujos escritos tiveram um impacto, assim, profundo, universal e duradouro na doutrina e na vida da Igreja. E como a análise sugere, no caso do Afonso, esse reconhecimento não vem só do volume ou da profundidade intelectual dos escritos. Tem mais coisa aí. Vem da percepção de uma profunda coerência entre a vasta doutrina teológica dele e a vida de santidade que ele levou. Uma vida de caridade intensa, de dedicação pastoral incansável. Há uma ligação muito forte entre o que ele ensinava sobre moral, consciência, misericórdia e a forma como ele mesmo vivia e tratava as pessoas. A teoria e a prática juntas. Exatamente. A análise descreve a obra dele como um ponto de encontro vital entre a doutrina e a vida prática, entre a lei e a graça divina, entre o rigor necessário para buscar a verdade e a compaixão indispensável para lidar com a fragilidade humana. O objetivo final, fica claro, não era só dar respostas prontas do tipo pode ou não pode. Era educar as pessoas, especialmente os confessores, na virtude fundamental da prudência. Prudência, naquele sentido clássico e rico que a análise até resgata. A reta razão aplicada à ação. Eu gosto muito dessa definição. Não é só saber as regras do jogo, mas saber como jogar bem. Né, como aplicar a regra certa, do jeito certo, na situação concreta, buscando o bem maior. Perfeitamente colocado. É a arte do discernimento moral no seu melhor. Isso leva a gente a pensar na aplicação prática dessa teologia. A obra do Afonso, segundo a interpretação da resenha, não é um manual para ficar julgando os outros primariamente. É mais um espelho para examinar o próprio coração e um guia para ajudar os outros a fazerem o mesmo. Interessante essa perspectiva. É descrita como uma pedagogia da salvação, um método para ensinar a caminhar em direção a Deus. Isso levanta uma questão importante, sobre como a reflexão teológica, por mais profunda e complexa que seja, pode e talvez deva manter sempre essa conexão vital com a experiência vivida das pessoas, com as lutas, medos, esperanças concretas delas. Afonso parece ter sido um mestre nisso, talvez por nunca ter se afastado da prática pastoral, né? Com certeza. Agora, precisamos ser honestas e a própria análise não estamos falando de um livro de leitura fácil, né? Pelo menos não para os padrões de hoje. O texto reconhece que o estilo original em latim é denso, o vocabulário é técnico. Bem específico. E a estrutura, mesmo sendo sistemática, pode parecer repetitiva em alguns pontos para um leitor moderno. Exige, como a resenha afirma, paciência e perseverança. Não é algo para se consumir rapidinho. É verdade. Definitivamente não é uma leitura de fim de semana, nem para buscar soluções instantâneas. Mas a análise argumenta de forma bem convincente que esse esforço é, de certa forma, o preço da profundidade. A gente vive numa cultura que muitas vezes valoriza a velocidade, a eficiência, os hacks morais, sabe? As respostas simples para perguntas complexas. A cultura do fast food intelectual. Exato. E a obra do Afonso nos convida justamente ao movimento contrário. À reflexão mais calma, ao exame cuidadoso das nuances, talvez até a uma abordagem mais orante diante das grandes questões morais da vida. A metáfora usada na análise de que a teologia moral não é um manual de bolso, mas um companheiro de jornada, parece capturar bem essa ideia. Um companheiro que talvez não fale o tempo todo, mas cujas palavras, quando ditas, têm peso, têm direção. Então, o que tudo isso significa hoje, na prática? Para além dos especialistas em teologia moral, qual o valor dessa obra imensa nos dias atuais?
Olha, a análise sintetiza o legado do Afonso de um jeito muito pertinente. A principal e duradoura contribuição dele teria sido precisamente essa capacidade de unir, de forma magistral, a fidelidade inabalável à doutrina da Igreja com uma escuta profundamente compassiva e realista da experiência humana concreta. Esse equilíbrio de novo. Sempre ele. Afonso nos lembra que a vida moral cristã não é só um conjunto de regras frias impostas de fora. É um caminho de crescimento interior, cultivado na consciência, na luta diária contra o pecado e na confiança inabalável na misericórdia divina, que é sempre maior que as nossas falhas. A santidade é um processo, né? Não um estado perfeito atingido. A imagem da obra como uma bússola, que a análise também menciona, é forte nesse sentido. Não elimina a necessidade de caminhar, mas ajuda a achar um norte moral, né? Exato. Uma bússola e, como foi dito, uma pedagogia da salvação. E a mensagem final que a análise extrai dessa obra e do pensamento de Afonso, olha, ressoa com uma atualidade impressionante. É o chamado constante para a gente formar consciências que sejam ao mesmo tempo firmes nos princípios éticos fundamentais, iluminadas pela busca sincera da verdade e livres para amar concretamente. Porque no fim das contas, como Afonso ensinou sem cansar, e a resenha reitera, não existe moralidade cristã autêntica sem a caridade, sem o amor a Deus que se traduz em amor ao próximo. A base de tudo. E, crucialmente, não existe caridade verdadeira e eficaz sem a coragem do discernimento, sem a sabedoria prática, a prudência, para entender como amar e agir corretamente em cada situação única e complexa da vida. Isso realmente nos deixa com uma reflexão importante para levar daqui, né? Num mundo como o nosso, com tantas vozes diferentes, tantos dilemas morais que parecem cada vez mais complicados, opiniões tão polarizadas, como é que a gente pode hoje cultivar essa capacidade de discernimento que Santo Afonso valorizou tanto? Como podemos unir na nossa vida pessoal, na nossa comunidade, a busca pela verdade objetiva, pelos princípios que devem nos guiar, com uma compaixão genuína pela fragilidade humana, pelas circunstâncias concretas de cada um, sem cair naquele rigorismo que esmaga ou no laxismo que dissolve tudo? Onde é que a gente encontra esse equilíbrio delicado que Afonso buscou tanto lá no tempo dele? Fica a pergunta para nossa contínua reflexão.